o que a gente chama de sistema monetário do chamado padrão ouro, né? O padrão ouro como sistema monetário internacional. Na aula passada, né, não na aula ao vivo passada, mas na aula de ontem, eu deixei um vídeo gravado para vocês com uma apresentação mais conceitual, vamos dizer assim, sobre o que é um sistema, o que vem a ser um sistema monetário, né? E o que eu queria hoje é a gente aproveitar um pouco essas referências contextuais que eu fiz nessa gravação e conversar um pouco sobre um sistema específico que é o do padrão ouro, que é o sistema monetário, vamos dizer assim, que se inicia, grosso modo, mais ou menos no período que a gente está tratando, ou seja, na segunda metade do século XIX, né, e que vai, grosso modo, até a Primeira Guerra Mundial, né. Vocês têm aí uma tabela que que foi dada na aula passada, um pouco os sistemas monetários internacionais ao longo aí do século XIX até o século XXI, e eu pretendo, nas aulas que vêm a seguir, ir passando um pouco por esses sistemas, né? Não uma depois da outra aula, certo? Mas ao longo das aulas a gente vai acompanhando esses momentos, vamos dizer assim, da história. Então, hoje eu queria começar a falar um pouco sobre o sistema monetário de Bretton Woods e com vocês começar, no fundo, dar uma olhada sobre como que ele funciona e, por outro lado, né, deixar uma questão, talvez, para a próxima aula, que é como chegou-se a ele, né? Eu queria hoje, talvez, mais conversar sobre o funcionamento do sistema monetário de Bretton Woods e, na próxima aula, a gente voltar a ser, talvez, mais uma aula histórica, de fato, de como a gente chega ao sistema de Bretton Woods, né? Na verdade, talvez muito mais simples de dizer quanto esse sistema de Bretton Woods ele termina, né? Na verdade, nem é tão simples assim de dizer quando ele termina, certo? A rigor, né, ele tem um fim, vamos dizer assim. Na Primeira Guerra Mundial, a maior parte dos países, durante a Primeira Guerra Mundial, abre mão do chamado padrão ouro, com a exceção, se eu não me engano, dos Estados Unidos, mas há uma tentativa de volta ao sistema do padrão ouro no pós-Primeira Guerra Mundial, né? E o momento aonde o sistema aí definitivamente ele termina é na crise de 30, né? Mas nem todos os países no pós-guerra voltaram a ele. Então aí, mas grosso modo a gente pode dizer que o padrão ouro original ele se encerra na Primeira Guerra Mundial. Agora, quando ele começa, que é meio complicado, porque um dos elementos que a gente, né, começou a conversar e que a gente vai conversar bastante hoje é que o padrão ouro, né, não existe nenhum acordo internacional em torno do padrão ouro, né? Ninguém foi numa conferência internacional, se discutiu regras, se fez ali um tratado e se assinou o tratado. A assinatura desse tratado não veio para os países que reconheceram esses tratados dentro das suas legislações, nada disso, né? Como a gente vai conversar um pouco hoje, o padrão ouro é uma coisa que, vamos dizer assim, quase que surgiu espontaneamente, os países foram aderindo a determinadas regras de condutas em termos de políticas monetárias e cambiais, o que configurou, então, um padrão ouro. Agora, esses países, eles não adentraram ao padrão ouro, eles não assinaram essas regras, não é que assinaram, não aceitaram essas regras nos mesmos momentos, certo? Quer dizer, você tem a Inglaterra, que é um padrão ouro original, vamos dizer assim, né? Desde praticamente todo o século XIX, a Inglaterra adota uma política do tipo padrão ouro, e os outros países, vamos dizer assim, depende do momento, né? Portugal é mais próximo da Inglaterra, também adere mais rápido, mas, por exemplo, a gente vai ver que os Estados Unidos e a Alemanha, por exemplo, só vão aderir ao padrão ouro na década de 70, né, de 1870. Durante um bom período de tempo, eles vão ter um padrão que a gente vai chamar de bimetálico, né, com o ouro, mas também a prata
funcionando como moeda, etc. Essa evolução é o que eu queria deixar um pouco para a próxima aula, né? E hoje eu queria mais a gente tratar de novo o padrão ouro, não tão conceitualmente como a gente tratou as coisas na aula passada, certo? Mas ainda assim, de alguma maneira, mais conceitual, né? Então, a evolução até chegar ao padrão ouro, cada país, vamos dizer assim, ele entrou no padrão ouro de uma maneira um pouco diferente e veio, vamos dizer assim, a partir, talvez, de moedas, mercadorias diferentes. Em geral, vieram de prata, outros vieram de cobre, mas isso foi acontecendo de uma maneira diferente, né? Na próxima aula, inclusive, eu devo mostrar uma tabela onde a gente tem aí um pouco a data com os países lá dentro. E a outra coisa importante também é que nem todos os países, no fundo do mundo, aderiam ao padrão ouro. A maior parte dos países ocidentais, da Europa Ocidental, os Estados Unidos da América do Norte, acabou aderindo ao padrão ouro, mas não é verdade que o mundo inteiro valia o padrão ouro, né? Então, essa é um pouco a ideia da gente conversar hoje, né? E talvez a gente vai conversar hoje um pouco. Existe, na verdade, uma visão meio mitológica em torno do padrão ouro, né? É sempre um período, vamos dizer assim, do tempo, esse período que vai aí de 1870 a 1914, que para muita gente é um período muito positivo da economia mundial, né? É um período onde houve um crescimento econômico mundial. Talvez também nas próximas aulas a gente olhe um pouco esse crescimento econômico mundial, essas características, mas um crescimento econômico mundial é bastante estável, vamos dizer assim, principalmente depois da chamada grande crise dos anos 70, né, de 1870, né, da década de 70. Depois dessa crise inicial, há um crescimento econômico muito baseado no comércio e nos investimentos externos. Essa é um pouco a mitologia, né, de que aparentemente não tem crises, não tem idas e vindas, o que talvez não seja exatamente verdade, isso a gente conversa um pouquinho lá para frente. Então, mas tem essa visão idealizada de um período de crescimento econômico baseado no crescimento do comércio internacional e dos investimentos internacionais. Esse período também é conhecido como da primeira globalização, né? Em contraposição à atual globalização, também haveria uma globalização nesse período anterior, tanto pelo fluxo de comércio, que cresceu muito, como principalmente pelos fluxos de capitais, que também cresceram muito nesse período, né? Também uma semelhança com o formato do mercado financeiro, um mercado baseado em mercado de capitais, certo? Com títulos, etc., funcionando. Então, esse período também chamado da globalização, da primeira globalização. Então, uma visão tanto quanto mítica de que é um período bacana, de crescimento, baseado, inclusive, então, aí numa espécie de livre comércio e livre fluxo de capitais, né? Por outro lado, ainda nessa visão mais idealizada, as virtudes desse período vêm, vamos dizer assim, muito em função da estabilidade monetária que a gente teria nesse período, principalmente da estabilidade cambial nesse período, né? Por outro lado, atrelado a essa estabilidade cambial, a esse regime de câmbio fixo e que se conseguiu relativamente manter esse câmbio fixo, principalmente na parte central da economia mundial. Aliado a isso, eu tenho uma situação onde as políticas macroeconômicas dos países elas eram basicamente ditadas por esse regime de câmbio fixo e liberdade de capitais, né? Então, a correção dos equilíbrios de balanço de pagamentos, quando eram feitos, seguiam os mecanismos clássicos de câmbio fixo, né? E não havia muitas outras políticas discricionárias, até porque ainda não tinha muitos debates aí, vamos dizer assim, com keynesianos e outros grandes intelectuais aí que de alguma maneira promoveram algumas mudanças na concepção das políticas econômicas. Então, você tinha uma certa colaboração entre todos
os bancos centrais, vamos dizer assim, uma certa ideia de que as políticas macroeconômicas que decorressem, vamos dizer assim, dessa forma de gerir a economia de acordo com o padrão ouro eram as melhores formas e assim deveriam ser feitas, né? Então, quando você olha a historiografia, certo? Quer dizer, essa visão mitológica, certo? Ela é muito reforçada pelo período depois da Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, é uma grande confusão, é uma instabilidade nas taxas de câmbio, né, uma situação de câmbio flutuante, tentativas de voltar ao câmbio ao padrão ouro que não dão certo. Então, você tem, né, muita instabilidade na Primeira Guerra Mundial, vai dar até a crise de 30 e tal. E quando você olha os dias de hoje também, uma série de crises ali, você olha para o passado e fala, olha, aquele era um período bacana, aparentemente um crescimento sem muita confusão, né? Então você tem essa visão idílica em relação ao período anterior da guerra, onde você tem crescimento, não tem inflação, não tem muito debate de política monetária, e um crescimento em base no comércio, nos investimentos, etc. A gente só tem que tomar um pouco de cuidado. Não é bem assim, tá certo? Quer dizer, o padrão ouro, primeiro, não existiu no país, no mundo todo. Essa questão da estabilidade dos preços e do crescimento da renda não é tão verdade assim. A gente pode dizer que talvez em certos lugares, em certos momentos, a flutuação foi menor, a própria inflação em alguns lugares foi menor, mas eu tive, né, principalmente comparado com o período depois da Primeira Guerra Mundial, tem hiperinflação alemã, tem as hiperinflações dos países europeus, enfim, efetivamente é mais estável o quadro, mas não quer dizer que não tenha problemas, né? Então, também não é verdade que não tenha países que tenham entrado e saído do padrão ouro. O próprio Brasil, por exemplo, ele aderia ao padrão ouro de vez em quando, depois saía. Então, as experiências com o padrão ouro foram muito diversificadas entre os países, e a literatura hoje, ela, né, no fundo, ela discute um pouco essa visão idílica de um país, de um momento mais estável, etc. Né? Existe várias discussões sobre até que ponto todo tipo de país se adequa ao padrão ouro. Tem uma discussão muito forte há muitos anos sobre os países latino-americanos, até que ponto há uma assimetria no funcionamento do padrão ouro para os países latino-americanos. Eu, inclusive, deixei um texto para vocês no Stoa, escrito pelo Gustavo Franco, sobre as assimetrias sistêmicas sobre o padrão ouro, até que ponto o padrão ouro funciona igualzinho para países como os países latino-americanos em relação aos países europeus, os países centrais. Então, a historiografia tem um pouco de cuidado hoje em dia a essa visão mais idílica do período do padrão ouro, né? Então, mas vamos ver o que é essa visão idílica, como é que ele funciona, o padrão ouro, de uma forma mais geral, né? Vamos tentar responder aqui, então, aquelas 5 questões que eu coloquei no vídeo da aula passada, né? Então, para você montar um sistema monetário internacional, eu tinha elencado ali 5 questões, né? A quinta questão a gente já até elimina, vão ser só 4 questões aqui, porque a quinta questão era a existência ou não de instituições financeiras internacionais, ou instituições monetárias internacionais, do tipo fundo monetário, essas coisas. Então, eu já disse que no padrão ouro não existe nenhuma institucionalidade supranacional para gerir o padrão ouro, né? Então, essa quinta questão, a resposta é não. Agora, a primeira questão que eu colocava ali, certo, era qual era o meio de pagamento internacional, né? Se os países já tinham, ao longo do século XIX, cada um estabelecido os seus padrões monetários, né? Tinha, então, o franco francês, a libra inglesa, o marco alemão, o dólar nos Estados Unidos, depois de uma certa confusão, enfim, os países, cada um tendo suas moedas, né? E então, em termos internacionais, qual é a moeda que faz o pagamento internacional, né, que é aceito internacionalmente, né? E, obviamente, a gente chama de padrão ouro, é o ouro. Então, o que você aceita como pagamento internacional
são pagamentos em ouro. Então, o que, que os países têm, né, como reservas, né, as chamadas reservas internacionais, o que, que eles têm de reservas? O que, que eles guardam de reservas? A princípio, o ouro. Né? É o que eles guardam para quando tiver que usar, certo? Né? Então, toda a gestão das reservas internacionais vai ser feita em cima do ouro. Agora, é óbvio que com o tempo, certo? Quer dizer, você vai perceber que o volume de ouro não é funcional o suficiente para dar liquidez a todas as trocas. Né? É até interessante de ver que quando você saiu daquele padrão bimetálico, quando tinha o ouro e a prata, há uma queda muito grande na oferta de moeda internacional. Né? Isso vai ter problemas, a gente vê nas próximas aulas isso. Mas, então, o ouro não é capaz de dar fluidez a todas as trocas internacionais por conta de volume, certo? Quer dizer, eu não descobri ouro suficiente para dar conta de todas as transações internacionais. Então, eu vou usar normalmente a gente usa o equivalente ouro, né? E o grande equivalente ouro nesse período é a Libra. Né? A Libra, por conta da Inglaterra há muitos anos ter definido um valor da sua moeda em relação ao ouro, a gente vai ver que teve alguns problemas lá atrás, né? Mas definiu e conseguiu manter esse valor relativamente constante no período. E, dado a posição inglesa no mercado internacional, a grande compradora, a grande vendedora também no mercado internacional e grande transferidora de recursos no mercado internacional, a gente viu isso em alguma aula lá atrás. Então, o padrão ouro, na verdade, é um padrão Libra-ouro. Né? Então, o que os países aceitam para fazer pagamentos, né, grosso modo, é o ouro ou a Libra. Então, o que a maior parte dos países tem de reservas é ouro ou Libra. Mas aqui já tem alguma diferença, sabe? Tem alguns países que têm ouro como reservas e outros países têm libras como reservas. Né? Não necessariamente todos têm ouro e libras e não necessariamente todos têm nas mesmas proporções, etc. A segunda questão importante na definição do padrão ouro é a taxa de câmbio, como é que funcionam as taxas de câmbio. Então, qual é a ideia geral? É que todos os países fixaram a sua taxa, né? Todos os países têm uma lei monetária interna de conversibilidade da sua moeda nacional ao ouro. Há uma taxa de câmbio fixa, né? E você dá conversibilidade à moeda nacional, ao ouro, nessa taxa de câmbio fixa. Né? Quando a gente diz que os países aderiram ao padrão ouro, no fundo é quando eles definiram essa regra monetária entre a sua moeda, né, o dólar, o marco, o franco, a libra, e o ouro, há uma taxa fixa, ou seja, a taxa de câmbio entre libra e ouro é uma taxa dada, e você institui a conversibilidade. O que é a conversibilidade? Eu posso pegar aqueles papeizinhos de libra, bater na porta do Banco da Inglaterra e trocar pelo ouro a essa taxa de câmbio fixa. Né? Então, todos os países que aderem ao padrão ouro, no fundo, fazem essa regra e não admitem outra regra. Ou seja, a moeda não é referida a outra, não há conversibilidade da moeda nacional em outra coisa a não ser o ouro, prata, cobre ou outro tipo de moeda. Né? Então você teve o que a gente chamou de desmonetização da prata quando a gente aderiu ao padrão ouro. A prata deixa de ser referência. Então, se todos os países têm essa taxa de câmbio fixa entre a sua moeda e o ouro, obviamente que existe uma taxa de câmbio fixa entre a moeda de todos os países. Né? Se a Libra define quanto vale uma libra em relação a uma grama de ouro, se o dólar define a mesma coisa, você tem definido quanto vale um dólar em relação à libra. Né? Então, se todos os países fazem isso, eu tenho um sistema fixo de taxas de câmbio. Né? Se você quiser ser muito, muito, muito rigoroso, você vai dizer que tem, na verdade, uma bandinha cambial, que é os chamados pontos de ouro, porque você tem custo de transporte, de seguro, então tem como se fosse o preço de venda e o preço de compra, alguma abertura, principalmente por questões nessa época que eram relativamente importantes, que é o custo do transporte, do seguro, dessas transações em ouro. Isso é a primeira, só é a questão básica. Né? Agora, quando a gente olha cada moeda, cada país,
e aqui que a gente vai ver como existem também outras diferenças importantes, né? A regra monetária de cada país é essa, né? Eu tenho a emissão de moeda nacional, e essa moeda tem uma taxa de câmbio fixa em relação ao ouro, né? Agora, a regra de emissão de moeda nacional é que pode variar um pouco, né? Em tese, todos eles têm algum sistema que relacione as reservas em ouro que o país tem com a quantidade de moeda, de franco, de dólar, de papel moeda que é emitido, né? Agora, na prática, o que você tem é, no fundo, um sistema em boa parte fiduciário, ou seja, eu tenho que confiar, é a fidúcia, eu confio que o governo emitiu papel moeda de tal maneira que aquela taxa de câmbio, aquela conversibilidade vai ser garantida, tá? Agora, como essa confiança é obtida e como que isso opera na prática, eu tenho muitas diferenças entre os países, né? Então, o que é importante aqui é garantir a confiança da conversibilidade à taxa de câmbio fixa. Alguns países fazem com que a regra de emissão seja uma regra muito dura, vamos dizer assim. Se aumentar 5% a quantidade de ouro que eu tenho no país ou a quantidade de libra que eu tenho no país, eu aumento em 5% a quantidade de moeda do meu país. Se diminuir, então a relação é muito próxima, né? Outras pessoas fazem uma relação, né, um pouco mais distante, onde essa regra não precisa ser tão precisa, né? E outros podem ter regras até mais duras, certo? Quer dizer, né? Então, a cada um de ouro que eu tenho, multiplica esse um de ouro pela taxa de câmbio e eu emito os reais, ou as libras, etc. E outros falam, não, vamos alavancar um pouco mais. Então, o grau de alavancagem, a proporcionalidade, até onde você tem essa regra, é, é distante, né? Então, não necessariamente todos os regimes de câmbio são currency board, do jeito que a gente imagina hoje, ou seja, variou reservas, variou emissão, não necessariamente todos são exatamente iguais, há uma certa variabilidade nisso, né? O que a gente tem, o que é importante é a ideia de que é possível converter a moeda a uma taxa de câmbio fixa, né? Então a gente olha esses dois elementos, certo? Quer dizer, a gente vai ver que, na verdade, talvez existam vários padrões ouros, certo? Quer dizer, né, então, você diz, olha, os pagamentos internacionais são feitos em ouro. Uma boa parte em ouro, mas alguns países transferem libras. Alguns países têm libras nas suas reservas. Alguns países emitem a libra, a moeda, numa relação proporcional muito próxima com o ouro, com a libra. Outros mais distantes, né? Então, o Eicheng, que é o texto básico da aula de hoje, ele faz um quadrinho assim, né, mostrando um pouco como eu tenho diferenças, certo? Eu tenho países onde, né, o ouro é predominante tanto nas reservas como até na circulação monetária, certo? O papel moeda, ele é importante, mas talvez não seja tudo, né? E outros países onde eu, né, praticamente não vejo ouro circulando em lugar nenhum, certo? Quer dizer, né? Então eu tenho muita diferença, né? Então você pega né, o grau de alavancagem dessa história, todo mundo pensa, mas mesmo as libras eu tenho um volume de libra muito próximo ao volume que a Inglaterra tem de ouro, né? Mesmo a Inglaterra, ela também alavancou bastante, né? Tem uma história que eu nunca conferi para saber se é fake, certo? Mas de que a quantidade de libras que a, a, a Índia tinha nas suas reservas era maior que a quantidade de ouro que a Inglaterra tinha nas suas reservas. Então você vê que se a Índia sozinha quisesse trocar todas as suas moedas, todas as suas libras que ela tinha em caixa, né, por ouro, ela acabava com as reservas inglesas, né? Então, tem um grau de alavancagem grande dos países, a própria Inglaterra alavanca ouro, libras em relação ao ouro, né? Essas alavancagens vão variar entre os países, e obviamente que com o tempo, alguns países que alavancaram mais, os países que alavancaram menos, eu posso ter tido alguns problemas, né? Então, essa ideia de que as taxas de câmbio são constantes ao longo do tempo, eu posso ter alguns países que, por exemplo, tiveram que sair fora
daquela taxa de câmbio, né? Os países latino-americanos várias vezes abandonaram. O Brasil definiu um padrão ouro em 1846 e, na verdade, só cumpriu mesmo em 1888. Né? E em 1889 já largou tudo fora com o Rui Barbosa, sabe? Só voltou a isso em 1906. Então, é bem complicado aí a ideia. A ideia geral é isso que a gente conversou até agora. Né? Então, aqui estão o exemplo que estava dando, as reservas em ouros, nem todos os países têm moedas em ouros. Né? A Inglaterra tem menos reservas em ouros que muitos países. Né? A Índia tem mais libras, o Japão também, do que a Inglaterra tem ouro. Então, você tem aí uma série de variações da mesma moeda, da mesma forma como o grau de importância do papel moeda nessa história. Né? A relação entre o dinheiro em circulação, as notas de franco, de dólar, etc., e o equivalente em ouro, algumas, né, em geral, está por volta aí de 1/3, um pouco mais, mas existem alavancagens muito maiores e algumas menores. Né? Então, tem países que praticamente não têm reservas em ouro, certo? Quer dizer, então você tem muita diferença aí, mas a ideia toda é a confiança, certo? Você tá, apesar de ser um padrão ouro, de ser um padrão metálico, tudo muito duro, o que a gente acaba aceitando é que mesmo esse padrão, mesmo nessa época, ainda assim a fidúcia é um problema. Se hoje é muito claro, como não tem mais lastro, não tem lastro ouro, não tem lastro em nada, certo? Quer dizer, hoje o sistema é completamente fiduciário. E normalmente você vai ter alguém lá, porque no meu tempo, minha filha, tá certo? Na época você tinha o lastro, tá certo? Mesmo esse lastro é um lastro de referência, tá certo? Quer dizer, ainda assim a fidúcia era importante. Agora, você tem a taxa, que é a taxa de referência, isso sim, taxa entre a libra e o ouro, entre o real e o ouro, entre o dólar e o ouro. Né? Isso a gente efetivamente não tem mais. Né? Mas essa taxa de referência, tá certo? Ela pode variar um pouco ao longo do tempo, certo? Quer dizer, a taxa de referência não, a taxa de referência é fixa, mas, né, a quantidade de moeda emitida, a quantidade de laço que efetivamente tem, isso varia muito entre os países, varia ao longo do tempo, e, quer dizer, obviamente, você tem um grau de alavancagem, dependendo do país, até bastante grande, né? Mas, de novo, o que importa é as pessoas acreditarem que aquela moeda vale e é capaz das pessoas irem lá no banco e trocarem e o governo trocar. Se existir alguma dúvida, existir alguma corrida, aí eu tenho um problema. Né? Então, essa aqui é um pouco a ideia mais geral do padrão ouro em termos de taxa de câmbio e do ouro em si, certo? Quer dizer, a terceira questão era sobre os fluxos de capitais. Né? Até que ponto eu posso ter fluxos de capitais entre os países. Né? E o que a gente tem, como eu já disse um pouco, certo? Quer dizer, a gente estava vivendo esse período, um período parecido com os de hoje, de globalização financeira, né? De abertura financeira. Então, há uma forte liberdade na exportação e na importação de ouro ou de divisas, ou de moedas de uma maneira geral. Né? Há quase que um livre fluxo de capitais. Né? Eu não tenho muitas regras que impedem os fluxos de capitais, muitos impostos na saída ou na entrada de dinheiro, quarentenas, proibições. Né? Existem algumas coisas, a Suíça tem alguma discussão, ou seja, entra com o dinheiro lá, tem que esperar um pouquinho, né? Os suíços são meio lentos, tal. Também na região Holanda, Bélgica, você também tem algumas dificuldades, tá certo? A conversão não é automática, eu não chego e troco na hora, tá certo? Leva algum tempinho, mas normalmente é muito tranquilo, certo? Mesmo essa não automaticidade significa que você vai ter que esperar talvez um dia, 2 dias, ou alguma coisa parecida com isso, para trocar o dinheiro, certo? Talvez um pouco mais na época. E tem algumas intervenções, em alguns momentos, evitando saída de capital, porque o país está meio em crise e tal, mas são normalmente exceções. Né? A ideia geral é ter uma visão aqui de uma certa liberdade nos fluxos internacionais de capitais. Certo? Então, nesse sentido, a gente vive um período, como eu disse, bastante próximo de hoje, onde os fluxos funcionam de maneira muito forte. Né? E se a gente observar também
o tipo de mercado financeiro internacional, né, não tem os nomes bonitos das operações que tem hoje, talvez também não tenha algumas operações mais sofisticadas que tem hoje, mas se tem muita operação muito parecida com hoje, né? A ideia de um mercado de capitais com o mercado secundário, né? Chamava tudo bonds na época, certo? Mas você tem bonds com pagamentos de juros em parcelas, pagamento de juros ao final, você tem formas de diluir risco, você tem operações de hedge, enfim, é um sistema financeiro. Muitas vezes a gente imagina, mas nessa época é bastante complexo, bastante diversificado e funcionava relativamente bem e livre, né? Havia poucas restrições aos fluxos, os fluxos iam e vinham de um lado para o outro sem grandes problemas, né? A gente tem aqui também a quarta questão, que é qual é o ajuste aqui, certo? Quer dizer, do balanço de pagamentos quando os balanços de pagamentos estão em crise, né? Só que antes desse ajuste, eu queria ver com vocês se está tudo em ordem, se vocês têm alguma questão, se tem algum problema, se vocês querem fazer uma paradinha aí para a gente dar uma conversada aí. Tudo tranquilo? Professor, eu tenho uma pergunta. Diga. Esse ouro todo que Esse ouro todo. esses países ricos tinham vieram da época do colonialismo. Olha, essa é uma questão, na verdade, muito importante na história, certo? Quer dizer, né, você teve uma boa parte do ouro que fez o padrão ouro inglês é o ouro brasileiro, né? O ouro brasileiro do século XVIII, 1700, 1780 e tal. Né? A Inglaterra é padrão ouro por conta do Brasil e por conta de uma besteira do Newton, mas a besteira do Newton eu conto amanhã, conto semana que vem, se vocês ficam perguntando aonde o Newton errou, né? A maçã caiu na cabeça dele e ele fez uma asneira. Na verdade, ele definiu errado a taxa de câmbio e fez com que a prata sumisse da Inglaterra. Mas isso é um problema no padrão ouro ou na prata, certo? Quer dizer, e é por isso que você vai alavancar em cima da Libra, né? Você depende muito das descobertas de ouro, né? Então, o que a gente vai ter, tem o ouro brasileiro que inundou o mundo no século XVIII, né? E no século XIX você vai ter as descobertas de ouro, né? Em parte as norte-americanas, da corrida do ouro lá, né? Depois as australianas, depois tem da África. Então você tem várias oscilações de oferta de ouro de acordo com as descobertas, né? Um cara como o Milton Friedman, por exemplo, ele defendia um sistema bimetálico contra o padrão ouro, porque para ele essa questão do ouro era um problema. Toda vez que você descobria o ouro, né, você inundava o mundo de ouro, né? Então você tinha inflação nesse período, porque você tem um aumento da oferta de moeda. E no período que não tem aumento da oferta de ouro, o que acontece é que o valor, você tem escassez de moeda, né? Então é um período de deflação normalmente, né? Então a defesa que ele faz do sistema bimetálico é muitas vezes quando você não tem o ouro, certo? Mas você descobriu as minas de prata, por exemplo, em Nevada, nos Estados Unidos, no meio do século XVIII, XIX, né? Então compensava um pouco os dois. Né? Você usa ora o ouro, ora a prata, e isso fazia com que a inflação não tivesse muito forte, não fosse muito alta nesse período, né? Mas você tinha que manejar um sistema com duas moedas, que era confuso, etc. Mas essa é uma questão importante. O que aconteceu é que, no fundo, essas oscilações do ouro, sabe, quer dizer, elas foram muito importantes no início do padrão ouro, em 1870, é uma questão chave, certo? Mas depois, né, quando a Libra passa a assumir um pouco essa função de ser o equivalente do ouro, o grau de alavancagem dos estados da Inglaterra é que dá essa estabilidade, vamos dizer assim, na quantidade de ouro e, de certa maneira, adequa a quantidade de libra ouro em relação às necessidades do mercado. As necessidades, mas não faltar muito ouro para ter uma deflação muito grande, etc. Então, a alavancagem dos países vai, de alguma maneira,
Agora, é óbvio que quando o país alavanca demais, ou seja, emite muito da sua própria moeda, aí esses países passam a ter processos inflacionários e põe, inclusive, em xeque a própria taxa de câmbio, né? Mas operar com uma moeda única que vem de fora é um problema, certo? É um problema porque eu não tenho controle sobre a oferta, né? Então, isso sempre foi um problema, né? As histórias de inflação e deflação no mundo em função das descobertas de ouro são bastante conhecidas, né? Quando você tem duas moedas, isso diminui um pouco esse problema, e essa é a defesa do Friedman, certo? Quer dizer, quando eu volto a ter uma moeda só, que é a adoção do padrão ouro, o momento inicial é de deflação muito forte, né? Porque eu tirei todas as moedas de prata de circulação. E depois, obviamente que eu tive as novas descobertas de uso que aumentaram a oferta de moeda, mas ela não é suficiente para dar liquidez a todo o sistema, né? Então, os países tiveram que, então, aumentar a sua alavancagem em cima das reservas, né? Só que essa alavancagem tem o quê? Tem que tomar um cuidado, que é manter um valor, vamos dizer assim, manter uma quantidade de moeda própria que você vai produzir, né, que você vai emitir, né, as libras, os dólares e os francos, que não pode emitir também demais, senão aquela taxa de câmbio que você prometeu, você não vai conseguir cumprir, né? Se todo mundo quiser trocar as libras pelo ouro, você não mantém aquela taxa de câmbio, né? De fato, se todo mundo quisesse fazer isso, você não manteria, mas você não pode botar isso em dúvida, né? Então, você leva um pouco dependendo do tempo, dependendo da quantidade de moeda que você vai emitir, as pessoas começam a ter dúvida, aí você dá uma parada, certo? Não tem, né? Tem a taxa de câmbio que é a tua referência. Então você começa a ver que o mercado começa a se afastar muito da taxa, começa a ter dúvida e tal, né? Normalmente você segura, né? Mas se não fosse essa alavancagem, provavelmente o sistema financeiro internacional, o sistema de comércio internacional teria problema, né? Paula, isso é uma forma um pouquinho diferente do que eu disse agora, é o dilema de Triff, né? No fundo, a Libra aqui está se tornando a moeda internacional, certo? Quer dizer, a confiança dela é você emitir de acordo com... você tem que aumentar a emissão para dar liquidez para o sistema funcionar, né? Mas você não pode emitir demais, senão você perde confiança. Esse é o dilema de Triff, como você apontou, Paulo. No caso do padrão ouro, essa confiança era uma coisa que tinha uma referência, que para muita gente era importante, que era a taxa de câmbio. Então, quando você percebia que algum país estava emitindo demais, ou a Inglaterra estava começando a emitir demais, o mercado começava a ficar inquieto e a taxa de câmbio da Libra, certo, em relação às outras moedas e em relação ao próprio ouro, o mercado de ouro, né, privado, né, normal, ele começa a ficar instável. Isso é um sinal de que há uma perda de confiança. Se perder completamente a confiança, aí o sistema vai por água abaixo. Tudo bem aqui? Professor. Diga, Matheus. Tem uma outra dúvida. Em relação os Estados Unidos, ele emitiu 2 trilhões de dólares, né? E parece que o dólar, em vez de cair sobre o real, parece que ele até aumentou o valor. O que aconteceu? Você está dizendo isso hoje, né? Mas aqui esse é o problema atual, né, certo? Quer dizer, você tem uma crise no meio do sistema, no centro do sistema monetário, as pessoas vão para dólar, né? Então você tem uma crise internacional e os Estados Unidos continuam sendo referência, certo? Então a demanda por dólar aumenta. É uma coisa inacreditável, mas é verdade. Agora, quando é que os Estados Unidos teve um problema parecido com o paradoxo de Triff, né, com o que a gente está comentando agora, foi nos anos 70. No comecinho dos anos 70, que é quando termina o sistema de Bretton Woods, foi por conta disso. Naquela época, os Estados Unidos emitiu moeda demais para pagar a guerra do Vietnã, para pagar despesas próprias, ele tinha um déficit enorme, tanto o déficit público enorme, quanto o déficit de balança comercial enorme, né? E os franceses, o De Gaulle, que era um general francês, olhou para os Estados Unidos e falou: esses caras estão de sacanagem, estão emitindo essa moeda aí, a gente está aqui nem trouxa aqui engolindo, certo? Quer dizer, o De Gaulle, ele pegou os dólares que a França tinha em caixa, né, e um pedaço grande desse dólar, ele foi no mercado e comprou ouro. Né? Isso é um ataque especulativo clássico contra o dólar, e
com clareza, é o paradoxo de Triffin funcionando, uma perda de confiança dos franceses em relação aos americanos, e pega o dólar e fala, não quero essa porcaria, não vale nada, eu quero o meu ouro, certo? E vai lá e trocou. Os Estados Unidos tiveram que rebolar, certo, para manter a taxa de câmbio fixa e vender o ouro que os franceses queriam, né? E, obviamente, que o mercado todo ficou nervoso ali, certo? E continuou nervoso por alguns anos, isso foi 60 e pouco, 68, 69, e os Estados Unidos não aguentou isso, e em 71, o Nixon, presidente norte-americano, falou, sabe aquela taxa de câmbio? Esquece. Não consigo mais garantir. Efetivamente, tem muito mais dólar no mercado do que eu emitia, né? Mas naquela época tinha uma certa desconfiança dos Estados Unidos, as pessoas não demandavam o dólar, né? O que pareceu incrível, por exemplo, na crise de 2008, que no meio da crise as pessoas no lugar, né, vendo que talvez tivesse um excesso de emissão, principalmente depois, né, com as medidas do Obama, etc., né, mas as pessoas aumentaram a demanda por dólar. Essa crise de confiança, ela não existiu, né? Quer dizer, as pessoas, o dólar, os Estados Unidos pode estar mal, ele emite muito, mas as pessoas ainda confiam de que aquele dólar é o dólar. Então, a crise de confiança, de fato, não veio, né? Não sei se eu te respondi, Matheus. Respondeu sim, professor. Eu não entendi Okay. qual foi a estratégia deles para colocar dólar agora e o pessoal comprou mais em vez de... Então, bom, não sei exatamente de quanto você está falando, certo? Quer dizer, mas agora, não sei se agora é ontem, né, se agora é na crise de 2008, né? A famosa, esqueci o nome da política monetária deles ali. Mas o que me parece interessante nos dias de hoje é isso, quer dizer, essa crise de confiança, ela não se abateu sobre a moeda, né, sobre o dólar. Talvez tenha crise de confiança em relação a muitas coisas, mas as pessoas continuam querendo o dólar na mão, ainda acham que é o lugar mais seguro, por incrível que pareça, né? O próprio Eichinger tem um livro discutindo um pouco essa exuberância irracional, que ele chama, o nome do livro do Eichinger, onde ele se pergunta, mas muitas vezes você tem uma crise no centro do país emissor da principal moeda e mesmo assim a demanda por dólar não cai, né? Essa queda de confiança não vem abaixo. Falta de outra opção, não sei, né? Mas enfim. Vamos lá, vamos voltar aqui então à nossa aula. Deixa eu ver aqui como é que... Peraí, preciso voltar à apresentação aqui. Então, vamos lá. A outra... Eu tinha parado o seguinte, bom, esses são os três primeiros, são os elementos básicos do padrão ouro, né? Pagamentos em ouro ou libras, taxa de câmbio fixa e liberdade de fluxo de capitais. Esse é o arcabouço básico. Aí a pergunta é, nesse sistema, como é que ele funciona? Como é que ele opera, certo? Quer dizer, qual é o mecanismo de funcionamento, etc., desse sistema do padrão ouro, né? Então, depois eu vou voltar a responder essa questão de qual é o mecanismo de ajuste para os pagamentos. Quando um país tem um déficit para os pagamentos, o que acontece? Como é que ele resolve esse problema, supondo que ele não pode ter déficit para os pagamentos por muito tempo? Ele pode ter por algum tempo, mas não para sempre, né? Então, o que a gente vai ver, que são as regras do ouro, as regras de ouro, né, as regras do padrão ouro, que você tem que fazer quando você tem uma queda de balanço de pagamentos, você tem uma diminuição de reservas, essa diminuição de reservas significa uma diminuição da oferta de moeda, uma diminuição da oferta de moeda, um aumento da taxa de juros, e esse aumento da taxa de juros provocando recessão e provocando entrada de capitais, reequilibra o balanço de pagamentos. Esse é rapidamente, né, o sistema, mas vamos com calma, né? Então a pergunta é como funciona o padrão ouro, como que eu reequilibro o balanço de pagamentos, como é que se dá o equilíbrio do balanço de pagamentos quando os balanços de pagamentos são negativos, né? Então, quais são as regras do padrão ouro, né? Então, você há anos, já faz anos, né, no pensamento econômico, certo? Quer dizer, as regras do padrão ouro, certo? São aquilo que a gente chama de mecanismos automáticos de ajuste do balanço de pagamentos. E esses mecanismos automáticos de ajuste de balanço de pagamentos, uma parte desses mecanismos são explicados desde
muito tempo, né, desde o David Hume, né, onde ele chama a atenção dos chamados mecanismos de fluxo de moedas metálicas. Então, para ele é um sistema muito simples, certo? Suponha, né, não tem balanço de capitais, é um modelinho, vamos dizer assim, bem simplório, e ele diz o seguinte, olha, vamos supor que um país tem uma balança comercial negativa, né? Não tem mais, o balanço de pagamentos é a balança comercial, não tem mais nada, né? Então, a balança comercial negativa significa que esse país compra mais de fora do que vende, para fora. Então, para comprar mais, o que ele faz? Ele manda ouro para fora. E o país inverso, ele tem uma balança comercial positiva, ele recebe o ouro. O que vai acontecer nesses países é uma coisa muito simples, certo? Quer dizer, né, e isso vai corrigir o desequilíbrio, certo? Quer dizer, né, então, no país que tem uma balança comercial negativa, essa saída de ouro vai causar uma deflação nesse país. E no país que tem uma entrada de ouro, vai causar uma inflação nesse país. Vai aumentar a moeda, inflação. No que saiu, deflação. E essa inflação e essa deflação corrige o balanço de pagamentos, porque os produtos daquele país que tinha uma balança comercial positiva ficaram caros, né? Então ele tende a comprar produtos do outro país que tinha uma balança comercial negativa e os produtos ficaram mais baratos, né? Então aquele país que tinha uma balança comercial positiva passa a ter uma balança comercial que tende a ficar negativa. E o inverso acontece no país que tinha uma balança comercial negativa. Então, você tem um mecanismo muito simples, onde ajuste se dá por transferência de moeda, de ouro, né? E essa transferência de moeda por uma regrinha de bolso, de equaçãozinha quantitativa da moeda muito simples aqui, certo? Quer dizer, aumentou a moeda no país, aumentaram os preços, diminuiu a moeda, diminuíram os preços, né? Supõe aí que os preços são flexíveis, certo? Então você tem um sistema simples aonde, né, deflação e inflação corrigem os balanços de pagamentos. Esse é o modelinho de Hume que está por trás, vamos dizer assim, da ideia de como eles funcionam, né? Então tem, obviamente, que esse modelinho é um modelinho simples, etc. O que essas regras, vamos dizer assim, do padrão ouro, o Keynes, ele, em 1925, vai escrever um texto, né, e ele vai chamar as regras, de fato, de como funciona o padrão ouro, de as regras do jogo, né? Então, em termos de economia internacional e nessa área de história econômica, quando muitas vezes você ouve falar quais são as regras do jogo, muitas vezes a gente tá se referindo a esse trabalho do Keynes, que está estudando, vamos dizer assim, o funcionamento do padrão ouro. Ele usa um reporte do Banco da Inglaterra, certo? E ele vai, então, definir como é que, de fato, acontece o funcionamento das regras do jogo durante o padrão ouro. E aí a gente vem com um modelinho muito mais parecido aí com aquilo que a gente chama hoje dos modelos Mendel-Fleming, né? Então, como é que funciona, certo? Para ele, né? Para o Keynes, né? Como é que ele está explicando o funcionamento do padrão ouro. Vai funcionar tudo a partir dos juros, né? Da taxa de juros, basicamente das políticas de redesconto do que seria a Selic, vamos dizer assim. E essas taxas de juros vão subir, cair, vão, no fundo, ter um efeito parecido com os efeitos do Hume, sem que eu preciso transferir ouro de um lado para o outro. Então, o que acontece para o Keynes, certo? Quer dizer, se o Banco Central de um país, né, ou a autoridade monetária de um país, percebe que você vai ter uma balança de pagamentos negativa, certo? Quer dizer, e, portanto, vai ter uma saída de ouro, vai ter um déficit de balança de pagamentos, né? O que esse país normalmente faz? Qual que é a regra do jogo? Ele, nesse momento, né, ao vislumbrar ou ao ocorrer um déficit de pagamentos, ele costuma aumentar as taxas de juros do redesconto, né? Então, o que ele está dizendo? Normalmente, nessas horas, quando um país tem uma política, alguma coisa aconteceu e esse país foi a ter um balanço de pagamentos negativo, ter um déficit de balanço de pagamentos, esses países normalmente têm uma política monetária apertada, né? Eles apertam a política monetária, aumentam as taxas de juros. E aumentar as taxas de juros, você tem aí dois efeitos, né?
Então, isso vai produzir tem um aperto monetário na economia, um aumento das taxas de juros, né? Isso vai ter um efeito renda, né? Vai diminuir crédito, vai diminuir os empréstimos, vai diminuir a demanda, e por aí vai diminuir as importações. E, por outro lado, vai ter um efeito fluxo de capitais, né? Essa aumento da taxa de juros vai atrair capital de fora para dentro do país. Então, via diminuição de importação e atração de capital, eu regulo o sistema financeiro, né, vou regular o meu déficit de balanço de pagamentos. O antigo déficit de balanço de pagamentos passa a ser um superávit agora no balanço de pagamentos, né? E isso não precisa sair o dinheiro, isso, vamos dizer assim, compensa e o déficit de balanço de pagamentos, então, é resolvido. Então, essas são as regras do jogo. Então, no fundo, quais são as regras do jogo? Ao país ter ou perceber que vai ter um déficit de balanço de pagamentos, ele aumenta as taxas de juros, ele faz uma política monetária apertada, e essa política monetária apertada tem um duplo efeito sobre demanda e sobre atração de capital, que corrige, né? A mesma coisa é o inverso, né? Se ele tiver um superávit no balanço de pagamentos, ele deveria diminuir as taxas de juros, fazer uma política monetária mais livre, certo? E, nessa hora, você teria um aumento da demanda, portanto, um aumento das importações, uma diminuição das taxas de juros e uma desatração de capital, né? Isso deveria funcionar de forma equânime de um lado para o outro. Essa é uma das críticas ao padrão ouro que o Gustavo Franco aponta. Fala, olha, não é verdade que as coisas funcionam de um lado igual ao do outro. Quando eu tenho um déficit de balanço de pagamentos, isso tudo pode funcionar. Mas quando eu tenho um superávit no balanço de pagamentos, não necessariamente isso tudo acontece ao inverso, né? Então, essas são as regras do jogo, né? Então, você tem um ajuste de câmbio fixo mais ou menos nesse sentido aqui, certo? Que tem esse gráfico aqui, esse esquema aqui. Eu tenho um déficit de balanço de pagamentos, eu tenho uma política monetária que eu aperto ela, cai as reservas, aperta a oferta de moeda, eu não sei quantos são essas setinhas exatamente. Isso aumenta as taxas de juros, isso provoca a entrada de capitais e a recessão diminui as importações, a entrada de capitais faz a entrada de capitais, reequilibra o balanço de pagamentos, né? Agora, então, qual é o grande problema desse ajuste, né? É o tamanho da recessão, né? Você não é inflacionário, os preços estão caindo, mas é um ajuste recessivo, né? E esse é o grande mecanismo de ajuste de um sistema de padrão ouro ou de qualquer sistema que implique no câmbio fixo com liberdade de fluxo de capitais, né? Então, qual é o mecanismo de ajuste do balanço de pagamentos? Não tem nenhuma instituição, não tem nada, é um mecanismo automático de ajuste. Então, os países, normalmente, quando aderem ao padrão ouro, vão fazer esse mecanismo de ajuste, vão ao variar a reserva, muda a oferta de moeda, e isso deve provocar um efeito recessivo na economia e um aumento da entrada de capitais, né? Então, é isso que você espera do padrão ouro, é isso que você imagina que o padrão ouro funcione. Aqui, duas coisas, dois problemas, né? O primeiro é saber se funciona ao inverso, né? Se eu tenho balanço de pagamentos positivos, se eu faço o inverso da coisa, né? Por que essa questão é importante? Essa também é uma questão que foi levantada pelo Keynes. Se for o inverso, né? Imagina que você tem um país que tem um balanço de pagamentos, um déficit, e outro país que tem um superávit. O país que tem o déficit, ele vai ter que fazer um ajuste recessivo. O país que tem o superávit faria um ajuste vamos dizer assim, de crescimento. Agora, note que se os ajustes forem simétricos, um ajuda o outro, né? Enquanto um está fazendo a recessão para se ajustar, o outro está fazendo a expansão do crescimento. Se esse está fazendo a expansão do crescimento, né, essa expansão do crescimento significa o aumento das importações, que facilita a vida do outro, que é ele que está exportando para esse um. Então, como o sistema um é o inverso do outro, se tiver só dois países, se o sistema for perfeitamente o outro lado, enquanto um está ajustando, o outro está ajustando, um está ajudando o ajuste do outro, né? Agora, se isso não for simétrico, o problema daquele que tem déficit é muito mais grave para resolver o problema, porque, no fundo, ele tem que aumentar, né, o tamanho da recessão para resolver o problema. Essa é a grande crítica
dos países de balanço de pagamentos negativos como os sul-americanos. Essa é a crítica, por exemplo, do Furtado a esse tipo do padrão ouro. Por que o Brasil não entra no padrão ouro? Porque o ajuste no Brasil de balanço de pagamentos é muito duro, certo? É muito duro porque não funciona, certo? O tamanho da recessão que está aí no quadrinho, ele é muito grande, porque são problemas muito sérios. O balanço de pagamentos é uma coisa importante no crescimento econômico, né? E mais do que tudo, certo? Quer dizer, essa recessão poderia ser menor se entrasse capitais. Mas para entrar capital, a taxa de juros dos outros países tem que cair. Né? A minha está subindo, se a dos outros países cair, entra muito facilmente. Então, se o sistema fosse simétrico, essa recessão era menor, segundo o Furtado, e ele tem razão. Agora, o que ele vai dizer é que não é simétrico. Os outros países não vão baixar suas taxas de juros, os países superavitários não vão baixar suas taxas de juros. Né? Então, o aumento da taxa de juros brasileiros tem que ser de tal ordem para provocar alguma entrada de capitais, que a recessão é muito grande. E mesmo assim, às vezes você pode aumentar muito a taxa de juros e o dinheiro não entra, porque o risco dessa economia é muito grande. Então, o sistema não funciona tão bem assim como imagina. Essas setinhas aqui, elas não são dos mesmos tamanhos, dependendo dos países. Né? Essa é a chamada assimetria do padrão ouro, que para muita gente é um problema. Né? Então, muitos países, quando eles veem que eles têm que fazer um ajuste para os pagamentos dessa forma, eles abandonam o padrão ouro, né? Principalmente países latino-americanos. E isso é um problema. Né? E essa é a grande discussão em torno do padrão ouro. Né? Até onde essas regras do jogo são de fato seguidas? Eu não assinei nada, né? Eu não me comprometi oficialmente com elas. Né? Eu não tenho o Banco Central da Inglaterra, ou da França, ou da Alemanha, ou de qualquer lugar do mundo, ninguém assinou. Né? No sistema de Bretton Woods, o pessoal assinou, foi lá, assinou as regras do FMI, etc. A gente tem uma série de elementos que nos obrigam a seguir determinadas regras. Mesmo essas, a gente foge delas. Imagina o padrão ouro, né, que são consensos, etc. Então, a grande pergunta que o Eichmann se faz é até onde as regras do jogo são de fato seguidas. Né? Se você pensar, os países, por que eles vão aumentar a taxa de juros? Para corrigir o balanço de pagamentos. Né? Mas vai ter recessão. Será que você vai aceitar tranquilamente a recessão? Né? Os bancos podem ter problemas, né, nessa história, a dívida pública vai aumentar. Então, tem uma série de motivos para não aceitar esse tipo de coisa. Né? Então, eu poderia não seguir as regras do jogo. Né? Na verdade, eu não tenho nada que me obrigue a isso. Né? Da mesma maneira, então, como eu disse, no inverso, por que eu vou baixar as taxas de juros? Certo? Quer dizer, se tiver uma situação de superávit de balanço de pagamentos. Né? Então, a pergunta é, bom, quem definiu quais são as regras do jogo, mas essas regras não são impostas, né? Elas não são mandatórias, certo? Eu posso seguir ou não. Né? E, então, vários países, inclusive, não seguiram. Eu acabei de dar o exemplo do Brasil, que não seguiu, a Argentina não seguiu, vários países, alguns no centro do mundo, talvez também não tenham seguido. Né? Mas o que o Eichmann vai chamar a atenção é que o padrão ouro, mesmo sendo informal, é uma instituição que foi efetivamente construída, ou seja, as pessoas seguiram as regras do jogo a maior parte do tempo. Apesar de poder usar esse poder discricionário e não seguir as regras do jogo, sair fora das regras do jogo, e se isso acontecesse, não existiria padrão ouro, né? Essas regras, elas foram, na maior parte do tempo, e pelos principais países, seguidos. Né? Então, a pergunta é por que isso aconteceu? Né? Por que eu posso dizer que existe um padrão ouro? Né? Porque se seguiram as regras do jogo. Mas essas regras do jogo não foram assinadas e ninguém botou em tese, ninguém botou uma espingarda na cabeça do presidente do Banco Central dos países para seguir as regras do jogo. Né? O que o Eichmann chamar é que o padrão ouro foi uma instituição socialmente construída. Né? Historicamente, as autoridades monetárias conheciam as regras do jogo e assumiram que você devia funcionar de acordo com as regras do jogo. Era uma espécie de um consenso, não diria mundial, mas um consenso entre as principais nações, seguir as regras do jogo, que isso traria benefícios à preservação das regras.
Quais benefícios? Justamente aquela ideia de que câmbio estável leva um crescimento econômico, leva um bom sistema financeiro a funcionar, etc. Né? Então, essa instituição socialmente construída para o Eiching, né, ela acontece porque, né, tem uma espécie de um consenso de que essas regras são as melhores. Tem muito pouca pressão política sobre os principais países a fugir das regras do jogo. Né? A ideia de estabilização, de não ter inflação, de manter as taxas de câmbio estáveis, os preços estáveis, e com base nisso, na estabilização e nas taxas estáveis de câmbio, fazer a expansão da economia mundial, essas regras são importantes e havia um certo consenso que assim é a melhor forma de agir. Né? Existe pouca pressão, vamos dizer assim, ainda política nesse período, certo? Quer dizer, não que não exista, mas existe pouca pressão política para o Banco Central agir de forma diferente, principalmente nos países como Inglaterra, França, Alemanha, etc. Né? Então, você tem ainda um mundo aí dominado pelo Davi Ricardo intelectualmente, né, onde que faz a defesa do padrão ouro, né, do crescimento econômico com base nas especializações. Politicamente, vamos dizer assim, aqueles que sofrem de maneira mais forte com a recessão, por exemplo, que talvez seriam os trabalhadores, esses caras ainda têm uma participação política menor. Vamos lembrar que ainda você não tem exatamente um voto censitário completo, certo? Então, você tem intelectualmente uma defesa muito forte desse tipo de ideia. Politicamente, os setores que talvez reclamassem forte dos problemas dessa política econômica, como a recessão, eles, no caso dos países centrais, não é tão forte. Aí que você talvez veja que, no caso dos países como a América Latina, talvez seja mais forte, porque essa recessão pode pegar em parte das elites, etc. Né? Então, eu tenho um certo consenso de que as regras do jogo são as melhores regras. Né? Por fim, certo, eu ainda tenho a ideia de que, se eu tenho um certo consenso de que essas são as melhores as melhores regras a serem jogadas, né, eu também tenho um outro consenso, é que eu sei que o Banco Central sabe que essas são as melhores regras, e eu sei que o Banco Central vai cumprir essas regras. Eu não tenho dúvida sobre o que as autoridades monetárias vão fazer. Eu tenho uma espécie de credibilidade de que a autoridade monetária, né, vai seguir as regras do jogo. Então, eu não tenho nenhum motivo para apostar contra as regras. Né? Então, se o Banco Central se afastar das regras por algum momento, por algum minuto, por algum tempo, certo? Eu sei que ele vai voltar a ela, ou eu acho que ele vai voltar a ela. Então, eu não jogo contra, né, no mercado. Tá? Então, eu não vou apostar na desvalorização de câmbio. Nunca. Né? Eu vou apostar no câmbio fixo, porque eu sei que o Banco Central acha que essa é a melhor política. Né? Então, existe uma grande credibilidade nessa política e, portanto, os fluxos de capitais são estabilizadores, eles jogam a favor dessa política monetária, porque ninguém vai jogar contra. Né? Existe a confiança de que, se assim é melhor, assim vai ser feito. Né? Mesmo que no curto prazo, talvez o Banco Central tenha se afastado por alguma razão conjuntural, né? Você não tem movimento apostando que ele vai se afastar por muito tempo. Então, eu não tenho um fluxo de capital desestabilizador. Eu tenho um fluxo de capital que vai jogar a favor das regras do padrão ouro. Aí eu olho e falo, nossa, o balanço de pagamentos negativo, né? E vai ter recessão. Aí eu penso e falo, não vai ter recessão, porque o governo vai ser contra a recessão. Ele vai desvalorizar o câmbio. Então eu vou apostar na desvalorização do câmbio agora. Né? Não tem isso. Isso pode acontecer depois, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, mais para frente. Mas nesse período, a ideia do Eiching é que esse tipo de coisa é muito raro acontecer. Né? Não existem muitos movimentos financeiros estabilizadores ou ataques contra, principalmente os países centrais. Né? Talvez contra o Brasil tenha, às vezes contra países mais do limite do sistema tenha, certo? Mas contra o centro do sistema, né, a expectativa da ação da autoridade monetária é aquela ação do padrão ouro. Então, eu tenho muito pouco aquelas ideias, da ideia de você fazer um ataque contrário, certo? E serem profecias autorrealizáveis, né? Eu acho que vai desvalorizar, então eu ataco a favor da desvalorização e a desvalorização se realiza. Isso não existe aqui, certo? Quer dizer,
existe pouco, porque eu não acho que essa desvalorização vai acontecer, né? Então, as regras do jogo são as melhores regras a serem feitas, e eu acho que o Banco Central também acha, né? Então todo mundo, vamos dizer assim, tem um certo consenso em torno de que assim é melhor e assim vai se fazer, assim será feito, né? E a última razão que o Einstein dá para que esse mundo funcione, né, é que para ele, isso é uma hipótese dura, existe uma certa solidariedade internacional. Por exemplo, né, quando você tem uma situação de um país que tem um problema sério, né, e esse problema sério implicaria a solução normal é uma solução difícil, normalmente esse país abandonaria o padrão ouro, né? Mas, segundo o Einstein, existem certas soluções quando a situação pode ser um pouco mais assimétrica dentro dos países centrais, uma espécie de cooperação internacional. Ele usa como exemplo a crise do Baring. Né? A crise do Baring, o Baring Brothers era um dos maiores bancos mundiais, acho que o segundo ou terceiro maior banco na época, que tinha um grande empréstimo para a Argentina, e ele fez esses empréstimos e a Argentina deu default em 1890. Né? Na verdade, o Baring estava a ponto de quebrar, né? Ia quebrar, etc. Né? Segundo as regras do padrão ouro, o Banco do Brasil, o Banco da Inglaterra, se quisesse socorrer o Baring, certo? Quer dizer, teria que emitir libras, e se ele emitisse libras, ele punha em xeque a paridade da libra, né, a taxa de câmbio fixa, porque emitiria demais para salvar um banco. Então, ele não, em tese, ele não poderia emitir moeda para salvar o Baring Brothers, né? Mas ele achava que era importante socorrer o Baring, então, se o Baring quebra os outros juntos, né? Então, qual era a solução aí nessa história, né? Aparentemente, Londres vai emitir moeda, salvar o Barings e não vai ter crise, mas, né, a Libra vai ser desvalorizada. Isso vai botar em xeque todo o padrão ouro. A outra opção seria a Inglaterra não salvar o Baring e deixar quebrar o sistema financeiro junto, né? E aí o que o Einstein disse, não, o que aconteceu é que os outros bancos, principalmente os bancos franceses, suecos, russos, de outros países, emprestaram ouro para o Banco da Inglaterra, né? De modo que o Banco da Inglaterra pôde aumentar a oferta de Libra, sem que houvesse muita crise de confiança, e salvar o Baring. Então, o Banco da Inglaterra aumentou a oferta de moeda, mas recebeu emprestado recursos em ouro, de modo que aumentou o seu lastro, e isso não criou uma grande crise de confiança e manteve a Libra conversível e a Libra estável. Então, essa ideia de solidariedade, de cooperação internacional, o Einstein dá outros exemplos no texto dele, faz com que, em certos momentos, eu consiga foram importantes para manter o padrão ouro, essa solidariedade e mesmo a aceitação de certas situações como excepcionais, e você ser solidário, né? Essa é uma tese complicada, né? Porque você foi solidário com o Banco da Inglaterra, mas não com a Argentina, certo? Porque a Argentina quebrou, saiu do padrão ouro, se esfacelou inteiro, né? No dia seguinte, em 1891, foi o Brasil que se esfacelou junto, certo? Quer dizer, ninguém foi solidário aqui com o Brasil. Então, a solidariedade efetivamente existiu, não existiu, né? Até onde ela foi, né? Então, esses três elementos fazem para o Einstein com que você explique por que de fato existiu o padrão ouro, apesar dessas regras poderem ter sido todas elas postas em xeque, né? Você acredita que essas são as melhores regras, as pessoas acreditam que o governo acredita que essas são as melhores regras, e em momentos muito especiais há uma certa solidariedade entre os países, né? Por isso que, segundo eu acho, que o padrão ouro de fato existiu. Pode não ter existido bonitinho do jeito que a gente imagina, mas ele existiu, né? E ele funcionou durante um certo tempo. Então, uma parte daquela mitologia é, de certa maneira, verdadeira. Pode não ser plenamente verdade. A própria crise do Baring mostra como você tem problemas, né? Ele não diz que o sistema é perfeito, mas ele diz que, apesar da possibilidade de ser muito forte
de sair fora do padrão ouro, certo? De você, por exemplo, evitar recessões nos momentos de crise de pagamentos, alguns países o fizeram, mas o centro do sistema continuou funcionando, porque as pressões contra essa ideia de padrão ouro eram muito baixas, as pressões políticas eram baixas, de modo que as autoridades monetárias tendiam a efetivamente manter essa política, e quando tinha uma situação muito difícil, podia recorrer ao grupo aí de amigos e se segurar. Essas são as hipóteses do Astigan. Esse é um texto do Astigan, ele é muito conhecido internacionalmente, esse livro do Astigan é o livro que todo mundo, no mundo todo, usa na hora de fazer história econômica internacional, né? Mas essa é uma discussão importante. Se esses três elementos, o primeiro é muito claro, certo? Quer dizer, o segundo, talvez um pouco menos, mas esse terceiro de solidariedade, muita gente vai dizer, pô, aí forçou, hein? Mas, enfim, essa é a argumentação do Einstein, que era importante, né? E essa mesma argumentação do Einstein, certo? Quer dizer, né, falar, mas até quando essas confianças, essa cooperação internacional toda aconteceu? E esse é justamente o problema do pós-guerra para o Einstein. Por que eu não consigo voltar ao padrão ouro no pós-guerra? Né? E para muita gente fala, mas se fosse tão bom assim esse padrão ouro e essa cooperação fosse tão boa assim, realmente existisse tanto assim, como é que o mundo acabou numa tragédia como a Primeira Guerra Mundial, né? Se o padrão ouro é tão perfeito, certo? Se há tanta cooperação, se há tanta confiança, etc., o que aconteceu para o mundo entrar em crise, e uma crise tão brutal como a Primeira Guerra Mundial, né? Tem alguma coisa aí que não funciona muito bem, né? E o Einstein vai reconhecer que, com o tempo, existe um pouco uma diminuição dessas condições de confiança e solidariedade, essa diminuição dessas ideias, e a gente pode acrescer para muita gente, certo? Quer dizer, e principalmente depois da guerra, essas condições de confiança e de solidariedade não existem mais, por isso que o padrão ouro não volta para o Einstein. E ao longo da historiografia, certo? Quer dizer, você tem várias outras explicações para mostrar que o padrão ouro começa a ter problemas ao longo do tempo, né? De um lado, o próprio crescimento norte-americano, com uma posição econômica diferente da Inglaterra, e uma outra questão importante, isso é importante, né, quer dizer, para a economia, certo? Na hora que a gente coloca a economia em xeque. Né? Tanto o padrão ouro quanto o teoria do comércio internacional do Ricardo e também a Heckscheroli, que vem depois, etc., todos eles mostram que o crescimento internacional se baseia no comércio e que todos ganham com isso. Né? O problema é saber quem são esses todos e quanto que é o ganho desses todos. Então, você tem duas coisas. Todos quem, certo? Dentro dos países, né? Então, o Brasil ganha, mas pode ser que dentro do Brasil tenha gente que ganhe diferente. Né? E essa é a segunda pergunta. Mesmo quando eu digo que todos os países internacionais ganham, eu não estou dizendo que todos os países ganham da mesma forma. Pareto ótimo, né, diz que todo mundo ganha, mas um pode ganhar 1 e outro ganhar 100. Né? E, em termos internacionais, essa questão de que todos ganham, mas uns ganham muito mais do que outros, é um elemento importante na história. Né? A questão da desigualdade entre grupos internos dentro dos países e a desigualdade entre países, certo? Quer dizer, quando a gente olha a questão do Pareto ótimo, né, só está dizendo que todos estão ganhando, certo? Mas não pega essa questão da distribuição, né? Porque tem uns ganhando muito mais do que outros. Então, a diferença entre os países vai se aumentando. Então, esse é um problema que pode estar aqui um pouco na raiz das discussões que a gente vai fazer quando a gente chegar perto da Primeira Guerra Mundial. Né? Mas é um pouco isso que eu queria conversar com vocês hoje, certo? Quer dizer, a gente já está em cima também na hora. E eu queria aproveitar aqui esses últimos momentos só para a gente reforçar. Deixa eu ver. Vocês estão me vendo ou não? Ou eu estou com a apresentação ainda no. Não, a gente está vendo sim, professor. Hã? A gente está te vendo sim. Tá, mas não tem mais
Pode estar na lousa, não? Tá aí, não, só você. Beleza. Então é isso, certo? Não sei se vocês têm muitas perguntas para fazer, certo? Quer dizer, e eu só queria agora aproveitar que tem um pouco mais de gente aí, lembrar das mudanças da prova, né? As mudanças dos dias da prova para entregar e tal. Acho que ficou claro no e-mail. Não sei se alguém tem alguma coisa a dizer, a questionar, a conversar sobre isso.